Vamos lá, vamos juntos aqui tratar, sim, dos segredos, os segredos sobre o uso capião. Sabe os segredos que ninguém conta para você? Então vamos bater um papo e a nossa aula é essa, os segredos do uso capião, os segredos que ninguém te conta sobre o uso capião. E não conta mesmo, né? Não conta mesmo porque cai entre nós, hein? Se tem um tema que a gente aprende mal ou não aprende, né, na graduação é o uso capião. Nós aprendemos, gente, uso capião na graduação, acho que 2, 3 espécies. Um monte de curso, cobra caro de você e ensina 5 espécies de uso capião. E fala que as outras não precisa fazer, que não precisa aprender, subestimando a sua inteligência. É um absurdo, mas é a realidade. Vamos lá, vamos falar sobre o uso capião, vários pontos importantes. Quando nós falamos de uso capião, nós temos 3 procedimentos. Procedimento judicial, procedimento administrativo e procedimento extrajudicial. Vamos começar pelas mentiras que o povo nos conta. Professor Júlio, uso capião extrajudicial, advocacia extrajudicial, vou ficar milionário, vou ganhar dinheiro, 50k, 1000k, agora é K, né? Grandes honorários de advocacia, balela, porque com muita propriedade no assunto, de cada 100 casos de uso capião, 98 são judiciais. Não é por falta de vontade, não é por falta de interesse, não. O professor foi o segundo advogado no Brasil a conseguir o registro na verdade, dos primeiros usos capiões. Foi o segundo, na verdade. Eu consegui registrar, eu fui o segundo advogado no Brasil a conseguir fazer o registro do uso capião extrajudicial. Isso saiu na revista Na Carta Forense, na Tribuna do Direito, na revista Veja. Então, você deixa na internet, você acha aí. Ou seja, o que eu quero trazer para você? Gosto da advocacia extrajudicial, gosto de fazer o uso capião extrajudicial, mas não é verdade que estão inventando para nós. Estão inventando uma advocacia extrajudicial que é um mundo de Bob. Eu não sei de onde a pessoa tirou isso. O uso capião extrajudicial do mundo de Bob. Porque, cá entre nós, o brasileiro quando nos procura, gente, ele nos procura numa situação que o imóvel dele é irregular e ele tem a iminência de perder. Ou seja, né, ele já foi intimado, citado, notificado, ele tem a iminência de um litígio. O brasileiro, quando procura advogada para regularizar um imóvel, normalmente ele não tem documentos. Ele tem a posse há 10 anos, 5 anos, 15 anos, mas não tem uma conta de água, não tem uma conta de luz no nome. É uma realidade. Ou seja, não dá para fazer uso capião extrajudicial, porque tem litígio, porque tem falta de provas. O brasileiro, quando nos procura para fazer uso capião, muitas vezes tem temas polêmicos, imóvel público, uso capião de herdeiro, uso capião de apartamento, uso capião de domínio útil, tema polêmico, em regra não leva para o cartório, eu vou ter que fazer judicial, porque eu vou ter que trabalhar com uma jurisprudência de 3º grau. O brasileiro, quando nos procura, o cartório da cidade é conservador, o tabelião de notas e principalmente o registrador, porque fazer escritura pública e uso capião até se esforça aqui, esforça ali, a gente consegue fazer, quero ver registrar. E não adianta virar para o cliente e falar, olha, o que você gastou não foi mal gasto. Não foi mal gasto porque, na verdade, dá para usar no uso capião judicial. Não venha com essa conversa, né, gente? Porque o cliente não é bobo, ele sabe que você errou o procedimento, ele sabe que você fez ele gastar dinheiro à toa. Cuidado com o que estão vendendo por aí. Estão vendendo por aí algo que não existe. Não existe essa advocacia extrajudicial perfeita. Quando dá para a gente fazer advocacia extrajudicial, legal, também faço, não sou bobo. Quando dá para ajudar o cliente, ele fica contente, a gente também fazer inventário, divórcio extrajudicial. Agora, uso capião e educação compulsória, cuidado, o buraco é mais embaixo. Combinado? Então, não vamos entrar nessa lorota não, que não é a realidade da vida. Depois você vai perder o cliente, o respeito, o carinho do cliente por você. Então, cuidado. Então, o primeiro segredo que eu queria contar. Segundo segredo, dá para fazer uso capião sim de imóveis superiores a 250 metros quadrados, superiores a 50 hectares, basta usar o uso capião correto. Nós temos mais de 36 espécies no Brasil, mais de 36 espécies, é muita coisa, né? Muita coisa que a gente não aprende na faculdade, muita coisa que a gente não aprende nesses cursos, que agora está brotando um curso de regularização de imóveis, mas quero ver ter conteúdo, né? Vender, fazer um show do milhão, um curso bonito, faz, mas quero ver ter conteúdo. Então vamos lá. Quando eu falo de 36 espécies de uso capião, nós temos várias espécies práticas. Dessas 36 espécies, todas elas, gente, nós podemos usufruir com muita qualidade para ajudar o nosso cliente. Muita qualidade. Se você pegar as 36 espécies de uso capião que nós temos no Brasil, nós temos várias espécies que resolvem a situação. Quer ver um uso capião que resolve muito a situação? É o uso capião de domínio registral.
é um uso capião utilizado no Brasil, o uso capião domínio útil, ou seja, nós temos várias espécies esquecidas, ou muitas vezes não ensinadas, né? Então nós temos muitas espécies que podem ajudar o nosso cliente e por falta de conhecimento a gente não usa. Vamos lá, anote aí, eu quero que você anote as 36 espécies, lembrando que essa aula aqui é a aula da pós-graduação da Escola Superior Universitária, o portal ISO. Essa aula, ela é feita com muito amor e carinho, é uma aula onde nós vamos trazer os segredos que ninguém te conta sobre o uso capião, mas eu quero muito que você, da nossa pós-graduação, da Escola Superior Universitária, pós-graduação em uso capião, participe do plantão de dúvida, ou seja, volto a falar, na pós-graduação de uso capião nós temos uma vez por mês plantão de dúvida ao vivo, após é online, você assiste, você lê, tem material de apoio, mas uma vez por mês tem um plantão de dúvida ao vivo, combinado? Então, não deixe de participar do plantão de dúvida ao vivo para fazer network, para tirar dúvidas, para fazer uma mentoria, combinado? O professor está aqui para ajudar com mentorias também, o professor presta mentoria para advogados e advogados do Brasil todo, quem precisar de uma mentoria para corrigir uma peça, para discutir uma tese, discutir precificação, trocar uma ideia, eu estou à disposição, presto essa mentoria de forma online ou presencial no escritório. Online é maravilhosa, a plataforma é muito boa, você mostra o que você quer, eu consigo mostrar, consigo corrigir, é muito legal, e presencial você toma um café aqui comigo, você ganha dos dois jeitos, combinado? Vamos lá, anota aí, todo mundo, anota aí, importante. Primeira espécie de uso capião que nós temos que falar, uso capião ordinária, ordinária comum, tá? Ordinária comum. Essa espécie de uso capião prevista no 1242 e também no 1379, parágrafo único do Código Civil. Lembrando que a uso capião ordinária, nós temos ela específica para bem imóvel, mas temos também para bem móvel, que aparece no 1260 do Código Civil. Então, aparece no 1242 e no 1260, na modalidade de uso capião de bem móvel. Cabe uso capião para bem móvel e para bem imóvel. Existem mais de 36 espécies de uso capião. Essa pós de uso capião, um sucesso, hein, gente? É a única do Brasil, não tem pós de uso capião no Brasil. E esse assunto merece uma pós, porque você pode hoje ser especialista em direito imobiliário e pode ser micro especialista. E a pós-legalização de imóveis também, que ideia, que bacana, hein? Também é uma pós bem bacana. Então tem a pós-direito imobiliário, tem direito registral notarial, tem direito de regularização de imóveis, tem a pós de uso capião, tem a pós-direito civil e processo civil, tem a pós-direito médico e tem as pós-graduações de outros professores de outras áreas, né, trabalhista, criminal, também à disposição. Que legal, né, gente? Que legal, isso é muito bom. Estuda que a vida muda, isso é muito bom. Então, termina uma pós, faz outra, hein? Faz outra, termina uma, faz outra. Preço, qualidade, não para de estudar. Um caso que você assume, uma análise jurídica já paga a pós. A verdade é essa. E você vai fazer uma análise jurídica correta, né? Vai ajudar o seu cliente. Então, legal, falamos do primeiro uso capião. Esse uso capião tem como requisitos a boa-fé. Então, temos que provar a boa-fé, não tem jeito. Esse uso capião ordinária é necessário, sim, a provar a boa-fé. Depois aparece para nós também o justo título. Lembrando que esse uso capião também precisamos do justo título, não tem jeito, né? Temos que usufruir do justo título, então isso é importante. E de fato, né, quando eu falo de justo título, nós estamos falando aqui sim de qualquer documento escrito. Pode ser um contrato de gaveta, pode ser um formal de partilha, pode ser uma carta de adjudicação. De fato, o justo título pode ser qualquer documento escrito. Formal de partilha, mas tem que ter. Nesse uso capião nós temos que ter o chamado justo título, ok? Então tem que ter o justo título. Justo título e boa-fé é obrigatório nesse uso capião para que possamos usufruir desse instituto maravilhoso. Lembrando que o prazo 10 anos, existe uma redução do prazo 10 anos para bem imóvel para 5 anos quando existe o cancelamento no cartório de imóveis. Cancelamento, hein? Não é a boa-fé e nem o justo título. A boa-fé e o justo título é o requisito para usufruir desse uso capião. Quando eu falo da redução, tem que ter o cancelamento no cartório de imóveis. É difícil acontecer na prática. Lá no uso capião de bem imóvel, é 3 anos esse uso capião, né? Então, importante lembrar. Próximo uso capião que nós temos também, anote aí, eu quero muito que você saiba disso, é o uso capião ordinária habitacional. Esquecido na faculdade, a gente não aprende na faculdade de Direito, não aprende curso preparatório em OAB, não aprende nesses cursos fracos de regularização de imóveis, que o povo só quer dinheiro, né, não sabe nem o que está falando, então não aprende, mas é um uso capião muito importante. O uso capião ordinário habitacional, do 1242, parágrafo único do Código Civil,
é um uso capião importante porque, além de tudo que nós falamos, justo título, boa fé, 10 anos de posse, eu preciso provar a moradia, a habitação. Então, também é um uso capião interessante. Não existe qualquer tipo de especificação de limite de metragem nesse uso capião, não tem limite de metragem. A finalidade do uso capião, desse segundo uso capião que nós estamos falando, é o uso capião ordinária habitacional, ou seja, eu tenho a finalidade de habitação em solo urbano. Boa fé e justo título são requisitos obrigatórios. Terceira espécie, terceira, tem 36, tem muita coisa para falar aqui. Terceira espécie de uso capião que nós temos aqui, então vamos lá, vem comigo. Uso capião ordinária pro labore. Uso capião ordinária pro labore. Esse uso capião, ele é previsto, gente, no artigo 1242, parágrafo único do Código Civil, além de posse, mas pacífica e domínio, que é um requisito comum a qualquer uso capião. Eu falo que são requisitos gerais, eu falo isso no meu livro, uso capião. Esse uso capião, o ordinária pro labore, eu tenho que provar que eu exerço uma atividade de exploração econômica no imóvel. Exerço uma atividade de exploração econômica no imóvel, seja uma atividade laboral, extrativista, pecuária, agrícola, terras rurais. Esse uso capião eu vou usufruir dele, também os requisitos, assim como acontece no ordinária puro, no uso capião ordinária puro, tem que ter boa fé, tem que ter justo título. O prazo é de 10 anos, né? Pode ser reduzido para 5 anos se tiver um cancelamento também na matrícula do imóvel, mas esse uso capião do artigo 1232 que eu estou falando, essa terceira espécie, uso capião ordinária pro labore, eu vou usufruir quando existe uma atividade rural, exploração da atividade econômica no imóvel, seja o que for, até um comércio, tá? Então é importante lembrar. Mais um uso capião que eu quero que você saiba, o uso capião extraordinária comum ou extraordinária puro, como falam. Tem esse uso capião, pode ser utilizado para bem móvel e também para bem imóvel. Para bem móvel, artigo 1238 do Código Civil. Para bem móvel, carro, moto, caminhão, 1260 do Código Civil, tá? Requisitos para esse uso capião: posse, mas pacífica, animus domini, não tem limite de metragem, não preciso ter boa fé nesse uso capião e o prazo é 15 anos. 15 anos para bem imóvel, 5 anos para bem imóvel, tá? Então esse uso capião também é importante e interessante. A quinta espécie de uso capião que também nos interessa, então, uso capião extraordinária habitacional, anote aí, uso capião extraordinária habitacional, do artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único. Esse uso capião extraordinário habitacional, eu vou usufruir o parágrafo único do 1238. Eu consigo fazer esse uso capião a partir do momento que eu tenha 10 anos de posse. Cuidado, é possível fazer uso capião com um dia de posse, com um mês de posse. Basta utilizar o quê? A tese da soma da posse, né? A soma da posse pode ser utilizada, ela está prevista no Código Civil, também no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. A soma de posse pode ser através de uma sessão de direitos possessórios e afins. Esse é um segredo que ninguém conta para nós também, sobre o uso capião. Ou seja, eu faço uso capião no meu nome com a sua posse, de 10 anos, de 3 anos, de 7 anos. E aí eu complemento com a minha de mais 3, 10 anos, bateu. Então, posse complementar é uma coisa, soma da posse é outra. Posse complementar, eu vou contar o prazo do uso capião para o meu uso capião. Volto a falar sobre isso. Soma de posse, eu comprei a posse de alguém e faço uso capião no meu nome porque eu posso. Ou eu recebi, foi cedido os direitos possessórios para minha pessoa e eu faço uso capião também no meu nome, usando a posse do outro. Lembrando que a grande dica, né, a dica de ouro nesse caso, eu tenho que fazer esse uso capião com a posse de outro, mas eu preciso provar a posse do outro. Tem até um enunciado, gente, anote aí, é o 494, que diz o quê? Que na soma de posse, eu preciso provar a posse do outro, e se o outro tiver vícios, eu não consigo usufruir dessa posse. Então, cuidado, tá? Esse é um tema que merece atenção. Vamos lá. Soma de posse, então, existe, é fato, é uma realidade, quer queira, quer não queira, é uma realidade, né? A soma de posse. Quando eu falo de soma de posse, nós temos a previsão legal no artigo 1243 do Código Civil, 1243, então, fato, importante. E temos o enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil, que diz que a soma de posse é possível, mas eu assumo os vícios de quem eu estou somando a posse. A dica de ouro, hein? A dica de ouro já valeu o encontro. Posso levantar e ir embora que já valeu o encontro aqui. Mas é verdade. É muito importante lembrar que a soma de posse, eu preciso provar a posse do outro. Se eu não provar a posse de quem eu estou somando, eu vou perder a ação. E essa dica de ouro não para por aí não, hein?
Porque eu só posso somar a posse, presta atenção aqui, acorda aí, vamos lá, presta atenção aqui, Eu só posso somar a posse com o antecessor. Tem muita advogada que não é da área ou não conhece o assunto, usa essa tese de soma de posse, e soma a posse de todo mundo. Casa da sogra, a festa do crioulo doido. Eu soma a posse até do Dom Pedro. Tá errado, não pode. Eu só posso usar a tese de soma de posse sendo onerosa ou gratuita, mas com antecessor. Se o antecessor não tem uma posse superior a 10 anos e a minha é de um dia, não dá para fazer uso capião, tem que esperar um pouquinho. Tem que esperar bater os 10 anos com a minha mais o de quem eu comprei, tá? Cuidado, comprar e vender imóvel irregular, seção de direitos possessórios e afins. Não vai fazer besteira, não vai fazer contrato de compra e venda, que é o que a maioria dos advogados que não fazem a nossa pós de direito imobiliário ou não faz a nossa pós de uso capião, faz, né? Quem faz nossa pós de uso capião sabe, o direito imobiliário sabe que não dá para fazer contrato de compra e venda de imóvel irregular, a exceção de direitos possessórios e afins. É um dos maiores erros que o advogada pode cometer. Eu falei aqui do prazo complementar no decorrer do processo. Então vamos entender isso. O que é isso? Não era assim, agora é assim. Então presta atenção aqui. O prazo para uso capião, gente, olha que dica de ouro, olha que segredo que ninguém conta para você sobre os capião, hein? Tô contando aqui vários segredos hoje, hein? O prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo. O prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Nós já falamos isso, inclusive, nas nossas aulas de pós. Acho que já falamos já. Ou seja, é possível o reconhecimento da uso capião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. O uso capião não tem réu uso capião. O réu de mentirinha é o último proprietário ou o seu herdeiro, né? Então, se aparecer alguém se opondo ao uso capião, apresentando contestação ou ainda apresentando uma habilitação como terceiro interessado, mesmo assim, se esse uso capião durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, esse prazo não é perdido, ele é somado, ok? Inclusive, esse foi o entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao julgar um recurso especial decorrente da ação cujo autor, na época, visava o reconhecimento da ação de uso capião extraordinário de imóvel sob a alegação de possuir posse mansa pacífica e contínua do bem há mais de 17 anos. Ok? Conforme o 1238, precisa de 15 ou 10 anos se usar o parágrafo único. Nesse caso prático, a pessoa tinha 17. O que aconteceu nessa situação? O pedido foi julgado improcedente no juízo de origem, por isso eu falo, tem muito juiz de primeiro grau que não entende do assunto uso capião, tem muitos casos que o juiz, a juíza, não gosta do assunto, tem preconceito com o assunto, e aí nós vamos ganhar o quê? Vamos ganhar em segundo e terceiro grau. Por isso as peças de uso capião devem ser bem feitas, bem fundamentadas. Por quê? Porque o uso capião a gente não ganha em casos polêmicos em primeiro grau, normalmente nós ganhamos em segundo e terceiro grau. Então, nesse caso específico, o pedido foi julgado improcedente no juízo de origem, que entendeu que o caso se enquadraria no artigo 550 do Código Civil de 1916. E, em razão disso, o prazo para uso capião extraordinário naquela época era 20 anos, né, gente? Então, o autor dessa ação, na prática, na época, ele apelou, recurso de apelação, não foi provido, ou seja, ele perdeu de novo em segundo grau, e aí recorreu para terceiro grau. E aí o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, arrebentou. Aplicou economia processual, aplicou celeridade processual, de fato, né, aplicou princípios constitucionais, princípios processuais. Então o STJ, o ministro, na época o relator do processo, o Vilas Boas Cueva, acolheu a alegação do recorrente e entendeu que é possível complementar o prazo da uso capião no curso da demanda judicial. E lá deixou claro, né, visto que é dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazer independentemente de provocação das partes, conforme o artigo 462 do Código de Processo Civil de 1973. Então, arrasou, né? Arrasou. E aí que surgiu o entendimento, de fato, que o prazo para uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ponto final. Então, anote aí, porque isso é importante, isso é dica de ouro. Anote aí o RESP. O RESP é o 1361-226. 1361-226, tá? Esse é o RESP. Então, RESP importante aí, RESP que faz a diferença aí. 1361-226, ok? Então, esse é o RESP do julgamento, tá bom?
Legal, né? Então, informação importante. Lembrando a você que nós temos aí, nessa situação, vários pontos importantes que nós vamos tratar na nossa aula. Eu vou fazer assim, eu vou dividir essa aula em alguns blocos, porque tem muita informação importante. Quero que você tome uma aguinha e a gente volta aqui, tá bom? Então, aguardo você. Um abraço.